Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe para mais essa conversa de hoje. Que a preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Essa graça preciosa, como disse o Senhor para Paulo, a minha graça te basta. Graça é um favor que nós não merecemos. E esta mensagem, ela veio clamando, graça, graça a ela. Ela, naturalmente, que é a verdadeira igreja. Não é porque nós obedecemos, ou porque somos pessoas melhores, ou mais responsáveis, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas é por causa da graça do Senhor que a palavra nos foi aberta. E a palavra está coberta com sangue. Por isso, no Velho Testamento, o propiciatório ficava sobre a arca, sob as asas dos querubins. Os querubins fazendo sombra, guardando o propiciatório, guardando o sangue, e na arca estava a palavra. Aquilo era a profecia de que um dia a palavra sangraria, a palavra se tornaria carne e sangraria. E hoje nós temos a palavra de Deus revelada, manifestada, a palavra que está coberta com sangue. E naturalmente que o sangue é a vida, porque o Espírito só vive no sangue, e no sangue está a vida, e a vida é o Espírito Santo sobre esta palavra. E ele vem para vivificá-la e vindicá-la na estação, sobre a pessoa e sobre cada eleito. Eu quero ler hoje uma escritura muito importante em Hebreus 12, verso 24, e falar da grande graça que vem através do sangue. Quando a Bíblia fala, o sangue fala. Veja. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, verso 24. E a escritura conectada a esta é Levíticos 16, a partir do verso 11, quando o sumo sacerdote, no Velho Testamento, tomava o sangue do cordeiro, no dia 10 do mês 7, para aplicá-lo atrás do véu. Era quando o sangue ganhava seu valor. Veja, se ele não fosse aplicado atrás do véu, ele não tinha valor. Veja, esse era o sinal, a vida aplicada sobre o propiciatório, aonde Deus descia para um julgamento. E quando ele encontrava o sangue, ele se acalmava. E o lugar de julgamento tornava-se o trono de misericórdia. Naturalmente, que aquele lugar secreto, atrás do véu, representa hoje o nosso coração, aonde o sangue, aonde a vida, aonde o Espírito Santo está aplicado no lugar secreto. Porém, este sangue, veja, essas 7 gotas de sangue, lá atrás do véu, no lugar secreto, veja, aquele sangue fala. Veja, ele fala das 7 vozes, ele fala dos 7 trovões, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Então vamos ler Levítico 16, verso 11 a seguir. E Arão fará chegar o novilho da expiação. Veja, um novilho de 1 ano, veja, vermelho. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Que escritura maravilhosa para nós nessa hora, onde nós estamos contemplando estas tremendas verdades da palavra para
entender nessa hora essas 7 vozes que estavam atrás do véu. Veja, essas 7 vozes que falam melhor, falam da palavra que estava selada com 7 selos, o mistério oculto de todos os séculos, e que agora nos foi revelado na mensagem do 7º anjo. Aquelas 7 vozes do sangue. Veja, vozes, as vozes do sangue. Veja, fala de redenção, fala daquele título de propriedade que Adão perdeu em Gênesis e que o nosso parente redentor o recuperou em Apocalipse 5 e desceu à terra em Apocalipse 10 para devolver à igreja o título de propriedade que Adão tinha perdido. Primeiro, filho do homem. Segundo, filho de Deus. Terceiro, filho de Davi. Como filho de Deus, sacerdote, acesso à presença de Deus. Como filho do homem, herdeiro da terra, herdeiro de todos os mistérios da palavra. Veja, e filho de Davi, rei, governo sobre toda a terra. Então essas 7 vozes estão falando de redenção. Foram as 7 vozes dos 7 trovões que estavam além do véu, um segredo guardado para serem revelados no tempo do fim, a fim de trazerem a graça e através da graça trazerem a fé para o arrebatamento. E essas 7 vozes estão dentro da mensagem, porque a palavra é coberta com sangue. E essas 7 vozes vieram para dar a nós a fé para o arrebatamento. Então pregou o profeta uma mensagem intitulada O Sinal, pregada em 28 de novembro de 1963, sobre o tema do sangue. Então ele diz isso no parágrafo 118. Agora, nós também encontramos em Hebreus capítulo 12, verso 24, que o Novo Testamento, o sangue fala coisas melhores. No Velho Testamento, falava de culpa. No Novo Testamento, fala de perdão, fala de vida, fala de redenção, fala de arrebatamento. Veja, o sangue está falando. Então o sangue tem uma voz. E a voz do sangue é a palavra. Que coisa maravilhosa aos nossos corações. Aleluia, diz o profeta. Isto é o que mostra se está certo ou errado. A palavra é identificada pela voz do sangue. A voz do sangue é o Espírito Santo. Isto traz vida. É vida. E traz vida à palavra e a vivifica. Amém. O poder da palavra falada, que vem da voz do sangue. Veja, claro, o sangue fala, e ele fala uma coisa melhor. No Velho Testamento, o sangue falava de culpa. No Novo Testamento, fala de redenção. No Velho Testamento, falava de morte e dor. No Novo Testamento, fala de ressurreição e vida. Veja, fala de cura, fala de alegria, fala de poder, fala de vida, fala do céu. E aquele mesmo sangue foi derramado no chão, e aquilo clamou por seu irmão morto, ou clamou por seu irmão que havia matado. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados, e fala de paz e ressurreição, e poder e vida e cura, e por todas as bênçãos redentoras que o sangue foi derramado. Ele fala por nós, certamente. O sangue fala. Veja, e essas vozes que trazem a revelação da palavra, veja, que falam do vinho, que falam do azeite, Satanás não tem como calar essas vozes. Veja, agora, ele está tapando a boca do povo com essas máscaras nessa pandemia, tentando impedir o povo de adorar e louvar a Deus. Mas ele não pode calar a voz do sangue, que vem de dentro das nossas almas, para adorar ao Senhor Jesus, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Veja, ainda ele disse, nós temos que crer por nós mesmos, como eles fizeram lá no Egito,
e também pela casa, como eles fizeram no Egito e em Jericó e assim por diante. E nós encontramos, eu tenho uma escritura aqui que anotei, Atos 16, 31, onde o centurião romano ia tirar sua própria vida e ele ia se matar a punhaladas. E Paulo lhe disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Nesse tempo de pandemia, você pode crer por sua casa. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. E você pode manter sua casa guardada pela sua fé no sangue. Veja, tem que haver uma família. O que Deus deixou tantas criancinhas, o que faz tantas mulheres de rua, o que faz tanta delinquência juvenil, porque nós não somos capazes de pôr nossa casa debaixo do sangue. Veja, algumas pessoas disseram, entre aspas, bem, que eu pertenço à igreja, minha mãe ia lá e eu fui dedicado quando eu era um bebê, fecha aspas. Veja, você tem que expor o sinal, sim, Senhor. Tire todo o lixo mundano. Tire, veja, todas as coisas do mundo, porque você não pode amar as coisas do mundo. Toda a sua incredulidade na palavra de Deus. Lembre-se, ele prometeu essas coisas nos últimos dias. Qualquer coisa em sua vida que está contra isso, jogue fora. Prepare-se, atraia o sinal, então aplique o sinal em oração, em consagração e fique convencido e preocupado sobre isso. O sangue de Jesus fala por você contra essa praga, contra todo o poder do mal. Irmão, se a nossa conversa hoje te ajudou, manda essa mensagem para alguém de sua família. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.